Muito bom dia, você que está aí na classe de jovens e adolescentes da Segunda Igreja Batista Petininga. Estamos começando a nossa EBD. Batismo com o Espírito Santo é o título de hoje. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 12, de 1 a 13. 1 Coríntios 12, de 1 a 13. Eu vou ler aqui na minha Bíblia digital. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que foi útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer, né? E o versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. A nossa lição hoje vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Vocês já devem ter ouvido falar desse assunto, né? Em diversas denominações. Com licença. Em diversas denominações se fala do batismo do Espírito Santo de uma forma diferente, né? Parece irônico, mas aquilo que deveria ser o maior elo entre os crentes tem gerado, em vários casos, divisão e polêmica. Estamos falando da presença do Espírito Santo na vida do crente. Tal situação ocorre quando vemos esses fatos simplesmente sob a ótica da experiência cristã e não amparada por um conhecimento teológico alicerçado às Escrituras e coerente com as regras elementares da hermenêutica, com certeza, com hermenêutica, né? Ou seja, o contexto histórico, né? O gramática, etc. Contratamos essa realidade por meio da expressivo número de grupos com perspectivas teológicas diferentes sobre o batismo, com, pelo ou no Espírito Santo. Precisamos estar dispostos a estudar esse assunto com humildade, sem colocar à frente dos ensinamentos bíblicos nossos posicionamentos pessoais. Precisamos extrair ensinamentos da Bíblia e não incluir pensamentos na Bíblia. Temos que extrair os conhecimentos da Bíblia para entender o que é o batismo do Espírito Santo e não querer com as nossas palavras modificar ou alterar a escrita bíblica, né? Para que o batismo do Espírito Santo seja de acordo com o que nós achamos que é. Não existe achismo, mas existe a palavra de Deus, a Bíblia. O ensino bíblico sobre o batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12 e 13 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só, o corpo assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Um único Espírito, né? Que é o Espírito Santo. A Bíblia ensina que o batismo com o Espírito Santo é obra pelo qual o Espírito coloca o crente numa inseparável união com Cristo, fazendo-o membro de seu corpo espiritual, que é a igreja. 1 Coríntios 12 e 13, e o versículo 20 e o versículo 27. Vamos ver aqui o versículo 20.
Assim, pois há muitos membros, mas um corpo. E o 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O batismo do Espírito Santo é frequentemente confundido com a plenitude do Espírito e, como tal, reconhecido como a segunda bênção, né? Em 1 Coríntios 12, 12 e 13, que esse é o nosso texto-chave aí, nós lemos que Paulo afirma que tanto ele como os crentes de Corinto foram batizados em um só corpo, o corpo de Cristo, né? E que todos eles beberam do mesmo Espírito, receberam o Espírito Santo sendo batizados por ele. O interessante é que isso não quer dizer que todos tinham o mesmo dom espiritual. Ele explica em 1 Coríntios 12, 28 a 30. Então, todos receberam o Espírito Santo, todos foram batizados. Esse batismo do Espírito Santo é quando você recebe o Espírito Santo no seu coração. Quando você aceita Jesus como seu coração, como seu Salvador, o Espírito Santo vem, passa a habitar no teu coração, na tua vida, né? No teu corpo, na vida do crente, né? E é o Espírito Santo que vai guiar você pelo resto da sua vida cristã, em santidade e espiritualidade. Esse é o batismo do Espírito Santo. No 1 Coríntios 12, 28 a 30 diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curas, socorros de governos, variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então, para cada um, Deus, através do Espírito Santo, deu dons, né? E esses dons, cada um tem o seu dom, que deve ser desenvolvido na igreja de Cristo, né? E por que Deus deu esse dom para cada um? Para que todos pudessem ter suas funções na igreja, trabalhar na igreja, fazer o crescimento do corpo, né, de Cristo, que é a igreja, né? Logicamente, nem todos tinham a diversidade de dons mencionados pelo apóstolo. A resposta não, que ele dá aí no texto, é implícita em todas as perguntas que Paulo fez. Isso porque quer dizer que cada crente do Corinto tinha o Espírito Santo habitando a própria vida. O fato de terem sido batizados nele não quer dizer que todos tinham os mesmos dons ou eram obrigados a ter um, como prova desse batismo. O interessante é que há somente 7 passagens no Novo Testamento que falam diretamente desse assunto. E vamos dividi-las em 3 grupos agora no nosso estudo. Então, resumindo aqui essa primeira parte que nós lemos, você recebe o Espírito Santo quando você aceita Jesus como seu Salvador. Esse é o batismo do Espírito Santo. Como? Aceitou Jesus como seu Salvador, você é batizado pelo Espírito Santo. O que é esse batismo? É o Espírito Santo vindo habitar em você. O Espírito Santo pode lhe conceder dons para que você trabalhe na igreja com esses dons recebidos pelo Espírito. Você pode ser um músico, você pode ser um vocal num grupo de louvor, você pode ser um evangelista, você pode ser um pastor, você pode ser um diácono, você pode ser um professor de escola dominical. São diversos dons que o Espírito Santo pode dar para você. Mas não quer dizer exclusivamente que você tenha que você, quando é batizado pelo Espírito Santo, você vai ter que ter esse dom. Tem pessoas que estão na igreja apenas para ouvir a mensagem, ouvir as mensagens, louvores, louvar junto, cantar junto, mas não tem dom de cantar, dom de tocar um instrumento musical. Tem pessoas que têm o dom de servir, passam a vida inteira servindo, né? No caso, exemplo claro, os pastores. Os pastores passam seu ministério todo servindo a sua comunidade, né? Então, cada um tem o seu dom. E há pessoas que não fazem nada. Mas, não faz nada, é preguiçoso, não. É porque Deus entende que aquela pessoa não precisa ter nenhum dom ali específico para ela, né? Ela está ali apenas para ouvir a mensagem, para aprender, né? Quando possível, ela falar de Jesus para as pessoas, né? Cada um tem o seu dom, amém? Então, o batismo do Espírito Santo não é o Espírito Santo dando dom para a pessoa. O batismo do Espírito Santo é o Espírito Santo vindo habitar na pessoa, né? É a pessoa aceitar Jesus e passar a viver uma vida de santidade, né? Regada pela direção do Espírito Santo na vida dela, ok?
O interessante, então, é que há somente 7 passagens no Novo Testamento que falam diretamente deste assunto. Vamos dividir em 3 grupos, como eu falei, né? Primeiro, acontecimento futuro. Está lá em Mateus 3:11, Marcos 1:7-8, João 1:33 e Atos 1:4 e 5. O batismo com o Espírito Santo como acontecimento futuro. Nesses casos, se tratava de uma promessa que o Senhor ainda iria cumprir na vida de seus discípulos. Vamos ver uma dessas passagens? Vamos ver aqui Mateus 3:11. Mateus 3:11. Mateus 3:11. Ok. Diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então aí, nesse texto aí, é João Batista falando de Jesus, né? Que Jesus viria ao mundo, né? E cumpriria o seu ministério e batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Outro texto aí vamos ver lá, Atos 1, versículo 4 e 5. Vamos ver lá, Atos 1, versículo 4 e 5. Diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, disse ele, né, Jesus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus já estava próximo de ascender aos céus, né, de ir para os céus, né, voltar para o seio do Pai, mas ele alerta os discípulos que eles seriam contemplados com o batismo do Espírito Santo, né? Aqui diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, dali a alguns dias eles seriam, e como aconteceu, né, em Atos 2, né, eles são batizados com o Espírito Santo, né? Cumprimento da promessa de João Batista e de Jesus, Atos 11, 15 a 17. Atos 11, 15 a 17. Vamos ver lá? Atos 11, de 15 a 17, diz assim: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, ali já é a promessa de Jesus se cumprindo, né? Paulo está testemunhando agora e falando de como as pessoas tinham sido batizadas pelo Espírito Santo, né? Paulo não, desculpa, Pedro. Pedro está se justificando perante a igreja e também de haver batizado Cornélio, e agora ele fala também do batismo do Espírito Santo, né? Cita o batismo do Espírito Santo que aconteceu lá em Atos 2. O batismo do Espírito Santo como cumprimento da promessa de João Batista em Jesus, e aqui o cumprimento das promessas foi também aplicado na vida dos crentes gentios, que mostravam que não era apenas uma bênção do povo judeu. Então, não era só o povo judeu que iria ser batizado com o Espírito Santo. Todas as pessoas, os gentios, o que é um gentil? Toda pessoa que não é judeu é considerado gentil pelos judeus, tá? É fora do povo, né? Mas aqui no batismo do Espírito Santo não foi só os judeus que foram batizados com o Espírito Santo. Os gentios que tinham aceitado Jesus, as pessoas que não eram judias, mas que tinham aceitado Jesus, seguir o caminho que Jesus tinha ensinado, também foram batizados com o Espírito Santo, provando dessa forma que o batismo do Espírito Santo não é só para judeus, mas para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê tem direito à vida eterna. Amém?
Mais uma experiência mais ampla de todos os crentes. Atos 11, 17 e 18. Atos 11, vamos voltar lá em Atos 11, 17 e 18. Diz assim, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Quer dizer, as pessoas reconhecendo ali na igreja, né, que naquela igreja primitiva, que até os gentios tinham direito a essa salvação, mesmo não sendo fazendo parte do povo judeu, mas uma vez que eles criam nas promessas de Jesus, uma vez que eles criam, né, que Jesus tinha realmente vindo ao mundo, morrido na cruz e ressuscitado, e agora eles criam que o caminho para a vida eterna era o Senhor Jesus, então eles poderiam sim receber esse batismo do Espírito Santo. Por isso eles apaziguaram o coração deles. Três possíveis exceções, então, acontecimentos futuros, né? E agora três possíveis exceções. Billy Graham expõe em seu livro O Espírito Santo, na página 66 e 67, os seguintes argumentos que poderiam servir de prova de quem é batizado pelo Espírito deve falar com línguas, né? Em línguas. A primeira exceção é a de Atos 8, onde é relatada a viagem de Filipe a Samaria. Olha só, os apóstolos, mandaram Pedro e João para investigar o que estava acontecendo naquela localidade. Eles se depararam com uma grande agitação, com pessoas prontas para receber o Espírito Santo. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8:17. Argumento. Neste caso, os crentes de Samaria tiveram que esperar a visita dos apóstolos, representados por Pedro e João, possivelmente porque se eles tivessem recebido o Espírito Santo no momento da conversão, haveria uma rivalidade entre a igreja samaritana e a igreja judaica, já que os judeus não se davam com os samaritanos. João 4, versículo 9. E a salvação viera por intermédio do povo judeu. João 4:22. Com isso, a igreja já iniciaria com uma divisão, o que não é uma obra do Espírito. Então, as pessoas de Samaria aceitaram Jesus, mas só receberam o batismo do Espírito Santo quando Pedro e João impuseram as mãos neles. Por quê? Porque se eles tivessem recebido o Espírito Santo sem essa imposição de mãos, sem essa presença lá desses homens que foram que seguiam a Jesus no seu ministério, o que ia acontecer? Aquelas pessoas iriam achar que o Espírito Santo veio para eles assim como um povo diferente do povo judeu. E já ia começar uma divisão ali, né? O pessoal se achando com superioridade, porque tinha sido batizado sem ninguém limpar as mãos, sem não ter nenhuma presença de nenhum judeu lá com eles. Então, Deus faz as coisas do modo correto, né? Deus primeiro mandou Pedro e João lá para impor as mãos sobre eles, e assim eles receberam o batismo do Espírito Santo. A segunda seção é de Atos 9. Para alguns, Paulo recebeu duas bênçãos. A primeira, quando ele foi tocado pelo Espírito, uma luz do céu brilhou ao seu redor, Atos 9:3. E a segunda, quando ele foi cheio do Espírito, na presença de Ananias, Atos 9:17. Argumento. É difícil, gramaticalmente falando, entender que a luz vinda do céu tinha alguma conexão com o batismo do Espírito. Em segundo lugar, podemos ver que uma consequência de ser cheio do Espírito Santo na vida de Paulo foi pregar a palavra de Deus, versículo 20 e 22. Essa foi a promessa do envio do Espírito. Sermos cheios do poder dele, Deus, para testemunhar. Atos 1:8, né? Então, sermos cheios do poder dele, Deus, o Espírito Santo, né? Para testemunhar. Atos 1:8. Vamos ver lá, Atos 1:8. Mas recebereis do Espírito. Vamos lá. Atos 1:8. Abre sua Bíblia aí, Atos 1:8. Diz assim.
Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, Paulo foi pregar a palavra, essa foi a promessa do envio do Espírito, sermos cheios do poder dele, né, para testemunhar. Nós vamos receber, você vai receber o Espírito e com o poder dele você vai poder testemunhar, não só onde você está, mas em até os confins da terra. E esse mesmo Espírito Santo habita em cada um de nós hoje, né? Esperando que nós façamos a nossa parte, que é testemunhar de Jesus onde estamos indo. Você, meu jovem, a pergunta para você nesta manhã é: você tem testemunhado de Jesus? Você tem falado de Jesus às pessoas que estão à sua volta? Aos jovens da sua idade, aos jovens da sua comunidade, aos jovens da sua faculdade, do seu trabalho, do seu relacionamento pessoal? Você tem os seus relacionamentos através das mídias sociais? Você tem proclamado o nome de Jesus? É muito fácil falar sou crente. Agora, o difícil é você proclamar o nome de Jesus, né, o tempo todo. E isso tem que ser uma constante na sua vida. Faça a seguinte equação matemática. 1 mais 1 igual a 2, não é isso? Então, primeiro 1. Se Deus me abençoa todos os dias, se Deus está comigo o tempo todo, me protegendo, me guardando, me abençoando, mais 1, por que eu não devo falar de Jesus o tempo todo também? Igual a 2. Então, 1 mais 1 igual a 2. Se Deus te abençoa tanto, por que você não falar dele o tempo todo, né? Para as pessoas que estão à sua volta. E aí eu te faço mais uma pergunta. Qual foi o dia que Deus pisou na bola com você, meu jovem? Nunca? Então não pise na bola com Deus também. Fale de Jesus, proclame o reino dos céus. Faça com que as pessoas se voltem para Deus, que as pessoas estejam com vontade de servir a Deus. É o seu testemunho, é as suas palavras que você vai proferir que vão fazer que essas pessoas realmente arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Tem muito jovem aí no seu relacionamento, aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, tem muito jovem amigo seu que não conhece Jesus. Tem muito jovem que precisa receber a pregação da palavra. Isso é você que tem que fazer, meu querido jovem. Não é o seu pastor, é você que tem que pregar essa palavra para os seus amigos, trazer eles para o convívio da igreja, para que eles possam aqui na igreja serem ensinados. Nossa transmissão, por exemplo, aos domingos do culto da noite, você pode, vai começar, você tem o link que a gente passa antes, né? Já vai dando o endereço do Facebook da igreja, né, para as pessoas participarem, né, estarem presentes durante o culto da noite. Tantas pessoas podem ser alcançadas com só você compartilhando. Então compartilha aí as mensagens da tua igreja, né? Compartilha aí as meditações, compartilha os seus estudos da escola dominical com seus amigos. No começo eles vão alguns até vão falar, essas coisas de igreja é chato, não gosto. Mas depois, se você insistir compartilhando, essas pessoas vão começar a entender e compreender o amor de Deus que está faltando na vida deles. Amém? Compartilhe. A terceira exceção é Atos 19, 1 a 7. Diz assim: Paulo passou em Éfeso e encontrou 12 discípulos que não tinham recebido o Espírito Santo. O texto deixa claro que esses homens não conheciam nada sobre o Espírito Santo. O teólogo M.T. Tenney chama estes homens de crentes retardatários por Paulo lhes impor as mãos, né? Crentes retardatários. Vamos ver lá Atos 19, de 1 a 7, o que diz? Atos 19, de 1 a 7. Atos 19, de 1 a 7. Vamos entender quem são esses crentes retardatários. Diz assim a Bíblia: E sucedeu que enquanto o apóstolo estava em Corinto, vou começar de novo, perdão, gente. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João.
Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haver de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, foi preciso Paulo impor as mãos sobre eles para que eles fossem batizados pelo Espírito Santo. Né? Então o batismo com água só está errado, de João? Não. Jesus nos ensinou o quê? Que todos deveríamos ser batizados, que ele mesmo se batizou com água como exemplo, né, para nós. Então, hoje, nós temos o batismo do Espírito Santo? Sim, quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. Esse é o batismo do Espírito Santo. Mas nós temos que seguir a ordenança, né? A ordenança bíblica nos diz que é o que? A ceia do Senhor, que é o momento de comunhão, né? Da igreja, né? A partir do pão e tomar o suco de uva, né? O cálice. E o batismo, né? Por imersão, que é quando você desce as águas, você morre para o mundo. Quando você sobe das águas, uma nova vida em Cristo. Amém? A igreja histórica teve início no dia do Pentecostes e o que cabia fazer era integrar com destaque esses crentes retardatários no corpo vivo de Cristo. Essa integração aconteceu nas três exceções já mencionadas, em outros fatos históricos, como Atos 10, que conta a conversão de Cornélio. É bom observar que as passagens de Atos que mencionamos, a ocorrência consecutiva de batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas, serviram para testemunhar aos crentes judeus que as mesmas experiências que tiveram em Atos 2 ocorreu com os gentios, ou seja, os gentios também receberam o Espírito Santo. Isso foi muito importante porque para não ficar nos judeus uma falsa sensação de que só os judeus poderiam ser batizados com o Espírito Santo. Então, esses fatos ocorreram, né, conforme nós narramos aqui, para que os judeus tivessem o entendimento que qualquer pessoa que recebesse Jesus como Salvador e cresce nele, estaria salvo e batizado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo passaria a habitar na vida dessa pessoa. Então, Deus de uma forma maravilhosa, preparou todos esses atos aí que nós vemos aí, para que os judeus tivessem esse entendimento. Porque senão o povo judeu poderia se tornar, devido à sua natureza humana, poderia se tornar um povo soberbo. Só os judeus foram batizados, só os judeus têm condição de ser batizados pelo Espírito Santo. O sacrifício de Jesus teria sido em vão, né? Jesus não veio morrer pelos judeus, ele veio morrer por toda a humanidade, né? Perdoar o pecado de toda a humanidade, morreu pelos pecados de toda a humanidade. Agora, cada um tem o seu livre-arbítrio para aceitar ou não esse sacrifício de Jesus. Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus serão salvos, herdarão o reino dos céus e vão viver a vida eterna. Os que não quiserem, infelizmente, não herdarão o reino dos céus, não irão para a vida eterna. Né? Cabe aqui uma pergunta. Como os crentes judeus poderiam ver que os gentios também se convertiam a Deus sem uma prova perceptível? Deus manifestou o poder do Espírito Santo através do dom de línguas na vida dos novos convertidos, porque até então os judeus, e somente os judeus, convertidos pensavam que as bênçãos da salvação eram somente deles. O mesmo erro de Israel, em pensar que por ser o povo escolhido de Deus, era o único a ser salvo. Verifique no texto aí de Atos 10, 44 a 47. Vamos ver ali? Atos 10, 44 a 47. Atos 10, 44 a 47. 10. Diz assim:
E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Recebiam o Espírito Santo, mas eram batizados pela imersão, pela água, né? Então o batismo com a água, né, pela imersão, também faz parte das ordenanças, né? E um dever de todo crente ser batizado com a água, né? Descer as águas, né? O batismo do Espírito Santo é quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já entra no seu coração. Mas é importante que você tenha também o batismo por imersão, né? O simbolismo de morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo, né? Numa nova vida de santidade. Nós não podemos esquecer de que os dons, inclusive os dons de línguas, é distribuído pelo Espírito Santo em como lhe apraz, né? 1 Coríntios 12, 11. E que também ninguém possui todos os dons. 1 Coríntios 12, 30. Então, se você vê alguém falando em línguas, é o que eu digo, né? Nós batistas, nós da igreja batista, até então, não temos o costume de falar em línguas, né? Não temos o costume e também não temos pessoas que têm esses dons no nosso meio. Mas, se aparecer alguém, tá lá com uma programação da igreja, parece alguém falando em línguas, não repreenda. Não saia ali falando mal ou olhando feio para as pessoas. Apenas fique calado e escute. Ah, mas está falando de uma forma que eu não entendo. Bem claro, quem fala em línguas também tem que ter o dom de interpretar. A gente pode muito bem perguntar para a pessoa depois, o que você quis dizer aí com essas palavras? Se a pessoa, não sei e tal, há de se questionar. Agora, se a pessoa tem firmeza, né, e base bíblica que ela está falando, você não deve questionar, né? Deve respeitar aquelas pessoas que falam em línguas. Aqui tratamos do um só batismo, tá? É a terceira e última parte aqui da nossa lição de hoje. Aqui tratamos do fundamento da unidade da igreja como corpo vivo de Cristo. No mesmo nível dos outros elementos, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, e um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que formam os alicerces do cristianismo, está um só batismo. Efésios 4, de 4 a 6, que diz assim, deixa eu ver aqui, Efésios 4, de 4 a 6. Efésios 4, de 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, um só corpo, né? É o nivelamento desses elementos que promove a unidade do corpo de Cristo, né? Ele é o grande fator da união, né? Então, com certeza, nesses versículos aí que nós acabamos de ler, o batismo com o Espírito Santo fica longe de ser um fator divisor do corpo de Cristo. Ele é o grande fator de união, né? Então, o batismo do Espírito Santo é um fator de união e não de divisão, né, entre os crentes. Iremos ver mais adiante que se alguma manifestação produz confusão ou divisão, não está promovendo o amor, que é o caminho sobre modo excelente, o caminho pelo qual o Espírito Santo gosta de trilhar. 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 12, 12,
51. Diz assim: portanto, procura com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Procure executar com zelo os melhores dons que Deus te dá, né? Você tem facilidade para cantar, facilidade para tocar na igreja, facilidade para evangelizar, facilidade para orar, facilidade para fazer o ministério de jejum e oração, para ensinar na igreja. Procura desenvolver da melhor maneira esse dom e você vai ver um caminho mais excelente que o Espírito Santo vai te conduzir. Jovem, você que está ainda no início da sua carreira cristã aí, com seus 16, com seus 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, você tem que desenvolver os seus dons. Não deixe o seu dom adormecido, tá? Não fique se negando a fazer algo na sua igreja. Trabalhe na obra do Senhor. Você pode trabalhar só como um secretário da igreja, como uma pessoa que administra a ceia, como uma pessoa que fica lá na porta, lá no fundo, lá recebendo as pessoas. Desenvolva o seu dom, meu jovem. Você que é jovem, trabalhe pelo Senhor. É o seu dever trabalhar na obra do Senhor. Amém? Conclusão. Esperamos que, ao final desta lição, 3 ensinamentos sobre uma vida cheia do Espírito Santo estejam presentes na vida de cada jovem. Primeiro, uma vida cheia do Espírito Santo é o desejo de Deus para todo crente. Efésios 5, 18 a 21. Uma vida cheia do Espírito Santo produz união entre os crentes. Efésios 2, 13 a 22. E uma vida cheia do Espírito Santo transborda em amor e boas obras. Hebreus 10, 24. Vamos ver Hebreus 10, 24 para a gente encerrar nossa lição de hoje? O que diz lá Hebreus 10, 24? Vamos lá. Hebreus 10, 24. Diz assim, ó. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, se você se considerar o seu próximo como a você mesmo, você vai estimular, né, o seu coração para ter mais amor e ao amor e às boas obras, né? Você vai ter mais amor pelo seu próximo e também você vai se dedicar às boas obras, fazer o bem sempre que possível. Então, viva na presença do Espírito Santo, né? Seja cheio do Espírito Santo, porque é isso que Deus quer de você. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida cheia do Espírito Santo transbordando em amor. Tá? Que esse seja também o seu pensamento, que esse seja o seu desejo, viver na presença do Espírito Santo e também viver com o Espírito Santo habitando em você e guiando a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, Pai bendito, obrigado por esta manhã que podemos estar reunidos na sua escola bíblica dominical, estudando a Tua palavra. Dirige-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, nos dá a Tua direção, nos dá a Tua paz. Seja com cada jovem que assistiu essa transmissão agora de manhã, que o Senhor possa estar ajudando-os a andar na presença do Espírito Santo. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, viu, meu jovem? Deus abençoe e até às 19 horas para o nosso culto de hoje à noite. Deus abençoe.